TecNet, a ferramenta mais completa para o profissional do comércio exterior. A TecNet é um sistema voltado ao profissional do comércio exterior que permite ao assinante ter conhecimento acerca da tributação aplicada na importação, assim como eventuais tratamentos diferenciados e prévios ao despacho de importação. Por meio da TecNet, é possível consultar as alíquotas do imposto de importação e todas as exceções que o possam influenciar em todo o processo da importação, como lista de exceções ATEC, lista de exceções de bens de informática e de telecomunicação ou ex-tarifários. Além dos percentuais relativos ao IPI, PIS importação, COFINS importação e as demais sobretaxas, como direitos antidumping e CID combustíveis. Além disso, informações imprescindíveis ao registro da importação no Siscomex também constam na TecNet, como NVE, NES, Unidade de Medida Estatística e o próprio tratamento administrativo. O primeiro passo para a consulta na TecNet consiste na informação da completa NCM. Tão logo os primeiros dígitos são informados, o cliente pode visualizar a descrição da seção, do capítulo, da posição e da subposição do item e do subitem da NCM. A inserção da informação pode acontecer com ou sem os pontos que constituem a NCM. Ao confirmar a NCM, basta clicar em Pesquisar para que a tela Home esteja visível. Em Home, há um resumo do tratamento tributário da importação. Nessa aba, o cliente visualiza as alíquotas gerais dos tributos pertinentes e a menção a eventuais tratamentos específicos, como lista de exceções ou a existência de notas complementares. No exemplo demonstrado, a TecNet informa que a alíquota do imposto de importação é 10%, mas também que a NCM consta na LETEC. Assim, o cliente pode visualizar, ao clicar no link, que, por estar na LETEC, aplica-se o percentual de 55%. A LETEC trata-se de uma lista de exceções. Portanto, quando a NCM faz parte da LETEC, a alíquota do imposto de importação deixa de ser aquela indicada na TEC. Além de que, se a importação ocorrer de algum dos países do Mercosul, atendidos todos os requisitos das regras de origem, se aplicaria a alíquota 0% de imposto de importação. Contudo, quando a NCM consta na LETEC, a alíquota é aquela presente nessa lista. Nesse exemplo, mesmo que o coco dessecado tenha origem argentina, a alíquota do imposto de importação será 55%. Da mesma forma, o IPI é não tributado. Contudo, há um ex de IPI, que pode mudar o tratamento para tributado em 0%. Em outro exemplo, verifica-se que a TecNet esclarece, já na página inicial, que há tributação diferenciada de PIS importação e de COFINS importação para a NCM. Ao clicar na nota que faz a referência, o cliente é direcionado às abas específicas dos tributos e obtém a informação completa. Nesse caso, verifica-se que se a mercadoria for embalagem para água e refrigerante, a tributação será diferenciada em reais por litro. Da mesma forma, se forem almofadas anti-escaras, a alíquota do PIS importação passa a 0, e não 1,65%. Ainda nesse exemplo, a indicação para a aplicação da majoração da COFINS importação e de que a NCM está sujeita à NVE, nomenclatura de valor aduaneiro e estatístico, que pode ser visualizada na sua aba específica. Por meio da informação da NVE, que consta na declaração de importação e também na nota fiscal de entrada importação,
Para fins estatísticos, a Receita Federal do Brasil é informada de que se trata de frasco reciclado de polietileno para alimentos, por exemplo. Quando a NCM está sujeita à aplicação de CID combustíveis ou de qualquer medida de defesa comercial, também é possível verificar na tela inicial. O detalhamento sobre a aplicação da CID combustíveis ou da medida de defesa pode ser visto na aba específica. Os direitos antidumping, particularmente, referem-se a sobretaxas à importação que ocorre com preço de dumping, quando a mercadoria é vendida internacionalmente a preço inferior ao praticado no mercado interno de produção, disse que há preço de dumping. Essa prática é regular, contudo, quando a sua utilização implica em dano à indústria do país de destino da mercadoria, existe a possibilidade de se aplicar os direitos antidumping. Esses casos no Brasil são investigados pela SECEX, Secretaria de Comércio Exterior, e o antidumping é amparado por resoluções da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior. Em Home, também há indicação para as bases legais de outras sobretaxas à importação. AFRMM, ATAERO e taxa de utilização do Siscomex. A AFRMM trata-se do adicional sobre o frete para a renovação da marinha mercante, cobrada nas importações realizadas pelo modal aquaviário, a alíquota de 25% sobre o frete internacional. O ATAERO é o adicional de tarifas aeronáuticas, cobrado nos terminais da Infraero sobre a armazenagem e a capatazia. Já a taxa de utilização desses Siscomex é devida sempre que se faz uso desse sistema pelo importador. A taxa mínima é de R$ 214,50, sofrendo variação para mais se houver mais adições na declaração de importação. De maneira geral, cada NCM compõe uma adição. Além disso, na página inicial, há acesso direto à ferramenta de cálculo dos tributos da importação, assim como a ferramenta que indica o aproveitamento de créditos na importação. Nas abas seguintes, há informações adicionais sobre a NCM, como a própria descrição da classificação, assim como as notas explicativas do Sistema Harmonizado, NESH. A NESH estabelece o alcance da NCM, possibilitando esclarecer e interpretar o Sistema Harmonizado, que é a origem da nomenclatura comum do Mercosul, NCM. Na ficha específica para imposto de importação, observam-se abas que variam conforme a presença da NCM em determinada lista. No exemplo que estamos vendo, está visível a aba LETEC, já que a NCM consta na referida lista. Já para outra NCM, aparecem as abas LEBIT e ex-tarifário, além das preferências tarifárias. A LEBIT consiste na lista de exceções de bens de informática e telecomunicação. Nela constam as NCMs que são consideradas BITs e que implicam em tratamento tributário diferenciado ao imposto de importação. No exemplo que vemos, se a NCM enquadra-se na descrição do ex da LEBIT, a alíquota muda para 12%. Na mesma lógica, aplica-se a alíquota diferenciada relativa ao ex-tarifário sempre que a mercadoria a ser importada se tratar exatamente da descrição do ex. No exemplo, se o produto a se importar for barcos ceifadores para corte e recolhimento de plantas aquáticas submersas, com velocidade em trânsito de 7 km por hora, capacidade de carga de 300 kg, acionados por motor a diesel com potência de 35 kW, respectivamente, dotados de mecanismo de içamento para a transferência de carga ceifada do meio aquático para a margem do meio terrestre, ex 007, o imposto é reduzido a 2%. A ficha Preferências Tarifárias
estará disponível em todas as NCMs, já que direciona para o site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em que é possível consultar os tratados firmados pelo Brasil que mencionam tal NCM. Para esta outra NCM, aparece a aba Desabastecimento, com suas informações pertinentes. Sempre que, no âmbito do Mercosul, houver redução temporária do imposto de importação em determinadas cotas, a NCM constará na lista Desabastecimento. Nesse caso, a alíquota do imposto de importação será constante nessa aba dentro do prazo e na cota estabelecidos pela resolução. Na ficha IPI, o cliente pode verificar a alíquota aplicada, o dispositivo legal e a vigência de tal aplicação, assim como eventuais exceções e notas complementares que podem alterar o percentual aplicado de IPI. O mesmo é válido para PIS importação e COFINS importação. Na TecNet, o cliente também encontra o link para consultar as alíquotas de ICMS aplicadas na importação, de acordo com o estado brasileiro em que aconteceu a entrada da mercadoria no país. Finalmente, na ficha Tratamento Administrativo, o cliente consegue visualizar se há necessidade de licenciamento de importação, LI, assim como a base legal e o órgão anuente da LI, ou seja, o órgão que fará a análise e deferirá ou não a licença. Econet Editora, a informação por completo.